Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia francês chamado Les Proofs. Alerta de spoilers a seguir. Em uma escola na França, 86% dos alunos se formaram com sucesso esse ano, que é o recorde mais alto de todos os tempos. Enquanto isso, na escola secundária Jules Ferry, o ambiente é exatamente o oposto. O inspetor da escola, o inspetor adjunto e o diretor estão em uma reunião, discutindo o mau desempenho dos alunos. Eles empregam os melhores professores da cidade e os alunos também não são burros, o que torna difícil para eles entender a causa do fracasso. Se a taxa de aprovação não subir em até pelo menos 50% esse ano, os patrocinadores deixarão de financiar a escola e ela terá que ser fechada. Para evitar isso, eles apresentam uma nova estratégia que ninguém jamais tentou antes. Eles querem nomear os piores professores do país. Como os melhores não lhe deram os resultados desejados, eles têm esperança de que os piores façam a diferença. Em seguida, somos apresentados aos piores professores. Primeiro é a agressiva professora de inglês, Miss Gladys. Ela é ótima no que faz, apenas um pouco violenta demais com os alunos burros. Depois, há o preguiçoso professor de matemática, Cutiro. Ele é tão lento que quando vai pescar, os peixes o puxam para a água. O professor de educação física, Eric, usa qualquer coisa pesada para levantar e qualquer coisa plana como um frisbee. Quarto é o professor de química, Albert. Suas experiências são ameaçadoras para a vida dos alunos e suas aulas também. Maurice é o professor de filosofia, que diz as coisas por enigmas e as torna mais complicadas do que elas já são. A Mina é a professora de francês, a mais bonita de todas. Os alunos adoram sua classe por causa de seus excelentes métodos de ensino, mas principalmente por causa das suas roupas reveladoras. Depois há o Polochon, o professor de história. Ele é tímido e caótico, definitivamente aquele que costumava ser intimidado no colegial. A equipe de perdedores entra na escola, chamando a atenção de todos. Gladys pega a primeira aula e começa a bater nas crianças com um pedaço de giz instantaneamente. Ela parece gostar mais de intimidá-los do que ensiná-los. Uma das alunas é a Nectarine, o animal de estimação do professor e a única que estuda. Ela pulou um ano por causa de suas notas incríveis e ninguém se esquece de mencioná-la sempre que tem oportunidade. Então, somos apresentados ao palhaço da classe, que está sempre atrasado, Bullard. Ele entra na sala de aula e imediatamente se torna uma vítima de agressão de Gladys. A sala de aula inteira fica atônita com a sua personalidade única, mas principalmente assustadora. Sendo o homem mais preguiçoso que é, ele chega 20 minutos atrasado e leva mais 10 minutos para escrever seu nome no quadro. O professor de história, Polochon, entra na sala de aula errada e encontra a professora de alemão na sua frente. Ele a confunde com um aluno e lhe pede para se juntar aos outros. A professora tenta explicar, mas Polochon não ouve. Depois de ter se incomodado com os papéis e ter falado sobre Napoleão por alguns minutos, ele é informado de que está na classe errada. No intervalo do almoço, Polochon e a professora de alemão compartilham olhares, indicando o início de uma relação romântica. Durante a aula de ginástica, o professor de educação física faz com que os alunos subam árvores sem nenhuma medida de segurança. Quando eles se machucam, ele diz que isso é apenas um dos muitos problemas que os alunos enfrentarão na vida. Então, é a hora da aula favorita dos alunos, a professora Amina. Os rapazes olham para ela pela primeira vez e esquecem de piscar os olhos. Quando ela vira para escrever na louça, todos eles caem aos seus pés. Bullard chega um pouco tarde, mas tem a mesma reação. Na aula de filosofia, o professor coloca seu casaco sobre a cabeça de um rapaz e o chama de cabide falante. Ele explica como um cabide não pode falar durante toda a aula. Finalmente, na aula de química, Albert mistura algumas substâncias, mas devido a um leve erro de medida, a aula inteira é coberta em espuma. Depois da aula, Polochon se aproxima da professora de alemão e pede desculpas pelo que aconteceu. Ele também a levanta num abraço, desconhecendo os limites, nunca tendo tocado uma mulher em sua vida. Os 7 professores perdedores ensinam os alunos durante uma semana, que é a semana mais caótica da história da escola Jules Ferry. No final de semana, os pais chegam com reclamações, como o professor de química por ele ter queimado a bolsa de alguém e o professor de educação física por ter mandado os alunos para casa com um osso quebrado a cada dia. Foi ele quem lançou a ideia dos piores professores, mas sua demissão faz o diretor pensar que ele tinha um motivo oculto por trás disso. No dia seguinte, o diretor pega a responsabilidade em suas mãos e tenta o seu melhor para consertar os professores. Primeiro, ele cola os pedaços de giz sobre a mesa para que Gladys não possa bater nos alunos. Quando ela recorre ao espanador, o fio preso, aí ela bate na cara dela. Então, quando é aula de Cutiro, ele traz uma cadeira de piquenique para descansar como de costume. Mas dessa vez, um curto-circuito causa uma pequena explosão, fazendo pular de susto. Quando ele decide terminar uma aula mais cedo, o diretor finge ser o relógio na parede e o lembra das horas. O problema de Polochon é que ele não consegue parar de falar
falar de Napoleão. Assim, o diretor interrompe a aula com uma apresentação de PowerPoint sobre o tema que ele deve ensinar. Durante a aula de química, ele bloqueia todos os produtos químicos, exceto a água, para que não ocorram mais explosões. Para se livrar de roupas reveladoras de amina, o aquecedor está quebrado e todos têm que usar roupa de frio. Enquanto isso, Polochon ainda está tentando impressionar a professora. Ele pede ajuda a seus colegas, que sugerem que ele haja com confiança sempre que ela estiver por perto. Polochon leva a sugestão a sério e finge ser um típico menino mau depois da escola. Ele mostra seus músculos inexistentes e a convida para sair em um encontro. No entanto, ele percebe que está fazendo algo errado quando ela se recusa. É finalmente o fim das aulas do dia. Os professores têm estado deprimidos ultimamente por causa de todas as restrições pelas quais têm passado. Assim, quando um inspetor adjunto vem para uma inspeção, eles reclamam de todos os seus problemas. Ele vê um padrão de que o diretor está muito investido no modo de trabalho dos professores. Assim, ele lhes dá o direito absoluto às suas aulas. Agora que o grupo pode fazer o que quiser, eles não se retraem. Polochon ensina sobre Napoleão enquanto brinca como ele, enquanto o Cutiro preguiçoso descansa em uma rede na frente de toda a classe. Em uma das aulas de Gladys, Bullard puxa o cabelo de Nectarine, fazendo-a choramingar. Como solução, Gladys corta seu rabo de cavalo. Como ela tem o direito de fazer o que quiser na aula, o diretor não pode fazer nada a respeito. O professor de química tira o máximo proveito dessa liberdade. Suas experiências vão do absurdo ao risco de morte. Quase todas as aulas acabam em algum tipo de explosão. O professor de filosofia faz os seus alunos andarem nus para ensiná-los sobre a natureza em sua forma mais profunda. E agora, a escola já chamou a atenção de todas as crianças do bairro. Eles ouvem histórias sobre uma professora bonitona, aulas explosivas e aulas onde eles podem ficar nus. Em poucas semanas, as pessoas começam a invadir a escola para frequentá-la. A escola se transforma em um clube e os professores se tornam celebridades entre os recém-chegados. Enquanto isso, Polochon ainda está tentando impressionar a professora de alemão. Dessa vez, ele tenta arrancá-la do chão, fingindo ser um príncipe a cavalo. A seu plano falha quando o cavalo foge. Com a aproximação do último trimestre, os alunos extras serão impedidos de ir à escola. Os outros fazem um teste falso para se prepararem para a final, mas os resultados mostram que a taxa de aprovação caiu de 12% para 3% e os professores não sabem o que fazer. O diretor também está chocado que a taxa de aprovação possa baixar ainda mais. Ele se encontra com o inspetor adjunto e lhe diz que seu plano não está funcionando, revelando então que o homem nunca quis que funcionasse. Ele quer obter a taxa de aprovação tão baixa quanto possível para que o inspetor principal seja demitido e ele possa assumir o cargo. Ele sabia que os novos professores iriam falhar, por isso os nomeou. Polochon ouve a conversa e corre para seus colegas para contar. Após descobrir que eles são os piores professores da França, o grupo está determinado a provar o contrário. Polochon tem a ideia de roubar os documentos do exame. Os outros se juntam e começam a fazer um plano elaborado para fazer isso. Eles até mesmo praticam a evasão no caso de serem pegos. Então, finalmente, chega o dia da execução. Quando a polícia persegue a multidão, Gladys se deita na estrada e passa despercebida. Depois, enquanto Gladys e Cutiro esperam do lado de fora, os outros entram e embarcam no ministério. A mina distrai os guardas com sua beleza, deixando o grupo entrar no prédio e na sala protegida. Mas um problema imprevisto surge quando o cofre tem uma fechadura que precisa de um código de 6 dígitos para ser aberto. De repente, Cutiro Walskin prova que eles não precisavam fazer todo o trabalho para entrar. Junto, eles assumem que o código deve ser o dia em que o ministro vencerá a eleição, o que se revela a verdade. Na cena seguinte, os estudantes são convidados a fazer um segundo teste de simulação. O grupo dá dicas de como as perguntas são importantes e inicia o teste. Com apenas 2 semanas restantes para as provas finais, todos perdem a esperança. Polochon vai até o diretor com sua carta de demissão, sabendo que nada do que ele fizer ajudará os alunos agora. Ao deixar as instalações da escola, a professora de alemão expressa o quanto ela está decepcionada com ele por ter fugido como um covarde. Seu comentário o faz perceber que ele ainda não está pronto para desistir. Ele motiva os alunos e os professores, citando Napoleão, e os convence a estudar muito nas próximas 2 semanas. A partir daquele dia, o professor de filosofia bebe antes de ensinar, para que os alunos entendam o que ele está dizendo. Gladys permite que eles usem capacetes, para que não se magoem quando ela joga pedaços de giz sobre eles. E o professor de educação física os treina mais do que nunca. 3 semanas depois, os resultados são publicados. Para surpresa de todos, os alunos mostram maior aumento na taxa de aprovação, mas ela só chega a 49%. Isso significa que os professores foram mal sucedidos, e a escola não estará mais em funcionamento. O inspetor adjunto celebra sua vitória bebendo na frente de seu chefe,
chefe e revela que era o seu plano o tempo todo. Quando tudo vai mal, o diretor recebe uma carta que muda tudo. Por causa do mau desempenho repetido de Bullard na escola, ele é expulso. Um fracasso a menos significa que a taxa de aprovação sobe para 50%. Tudo graças à estupidez de Bullard. Todos comemoram a vitória e o tratam como um príncipe. Depois disso, conforme o acordo, os professores são autorizados a se transferir para qualquer escola que quiserem. Mas eles decidem permanecer em Julius Ferris, para a metade dos alunos que não passaram. Em algum outro lugar, o inspetor adjunto está andando de barco em um rio cheio de crocodilos. Acontece que ele foi transferido para uma vila rural pelo seu chefe. Na última cena, vemos a professora de alemão beijar Polochon, antes de todos tirarem uma foto em grupo para o anuário. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.